Olá a todos! O episódio começa de onde o anterior terminou. A Senior chega e pergunta sobre as técnicas que o garoto levou. O Senior responde que ele levou a técnica de longevidade e a técnica de refinamento corporal. Enquanto ela vai embora, ela diz ao Senior para avisá-lo quando ele sair para procurá-la. O Senior começa a limpar o suor e diz para si mesmo que não acredita no tipo de relacionamento que há entre eles e não sabe qual é o nível dessa relação. A conexão da irmã mais velha com esse garoto é peculiar e por isso ela foi embora daquele jeito. Esse garoto vai começar a se achar mais importante e, além disso, escolheu 3 técnicas ao mesmo tempo, todas extremamente difíceis de dominar, mas ele ainda não sabe o quão gênio ele é. De repente, uma grande quantidade de energia começa a sair da primeira sala. O Senior e o discípulo ficam surpresos e um deles diz: "Quem é esse garoto que conseguiu dominar a técnica tão rápido?" Outro discípulo comenta que o rei entrou naquela sala e se pergunta se ele já teve um avanço. O Senior fica chocado e diz: "Vocês estão brincando comigo? Como ele conseguiu dominar essa técnica em tão pouco tempo?" Ele se aproxima da sala e pensa: "Sério? Isso está acontecendo em apenas meia hora? Ele realmente dominou essa técnica?" Ele se pergunta se o garoto é realmente humano. Agora, vamos ao protagonista, que está sentado calmamente lendo um livro de técnicas e comenta: "Uau! Conforme leio, meu corpo está se tornando incrível. Só preciso ler e posso dominar facilmente essas técnicas." O sistema informa que seu Dantian, centro de energia, absorveu a energia roxa do sol da manhã, o que aumentou significativamente a velocidade de seu cultivo. O protagonista comenta: "Então é isso. Essa é a energia roxa. Não preciso me esforçar muito. Vou alcançar meu poder sem muito trabalho." O sistema também diz que ele deve comer brotos de bambu para absorver a energia da madeira diretamente. Além disso, seu Dantian, junto com seus lábios e pernas, concordam que ele deve ir à montanha Gigi Peak, onde estão os brotos de bambu. O prota responde: "Mas eu não sou um panda", e reclama que o sistema não entende, sentindo que está sendo levado para uma armadilha. O sistema diz que seu coração quer que ele vá à montanha Gigi Peak, pois lá há águas termais que vão ajudar na circulação de sangue e energia. Seus olhos também querem ver essa paisagem, então todos os órgãos do corpo estão de acordo. Ele reclama: "Esses meus órgãos vão me causar problemas de novo." Ele pensa que a montanha Gigi Peak é um lugar perigoso, dominado pelo Seita King Yan, onde só há mulheres discípulas. É um lugar proibido para homens. Então ele comenta: "Vocês querem que eu morra? Se eu for para lá, vou ser morto." Então ele decide ir embora. Enquanto sai, um senhor o vê e o interrompe. O protagonista para e pergunta o que ele quer, e o Senior diz que ele não deve levar suas palavras ao coração, pois foi apenas uma brincadeira. O protagonista responde que não se preocupou com o que ele disse, mas pensa consigo mesmo: "Por que ele está falando assim comigo de repente?" O Senior diz ao protagonista para procurar a irmã mais velha, Senior Sister Sue, e que quando ele a encontrar, que diga boas coisas sobre ele, fazendo grandes elogios. O protagonista responde: "A irmã mais velha, Sue? Certo, vamos ver." O senhor então pede ao protagonista para se aproximar, mas ele recusa e diz que prefere falar de longe. O Senior insiste em perguntar qual o tipo de relação que ele tem com a irmã mais velha, mas o protagonista responde que é apenas uma relação de Senior e Junior. O Senior diz que não acredita e que se fosse só isso, ela não teria perguntado sobre ele. Ele conclui que ela deve ter sentimentos por ele. O sistema do protagonista então envia uma notificação dizendo que seu coração está muito animado e que isso aumentou ainda mais sua velocidade de cultivo. O protagonista fica envergonhado e pensa que é impossível uma irmã tão talentosa e de alto nível gostar dele. Ele começa a pensar que a irmã mais velha pode estar planejando algo contra ele e decide sair pela porta dos fundos para evitar cair em sua armadilha. O senhor fica confuso perguntando por que ele está saindo pelos fundos e pensa que ele não pode contar nada a ninguém para não se meter em problemas. O protagonista sai e vê um grupo de pessoas se preparando para uma competição de artes marciais interescolar. Ele pergunta o que está acontecendo e se há uma recompensa especial. O Sênior confirmou que, de fato, havia algo especial. Então ele explicou: "Você já ouviu falar sobre o portão demoníaco?" Ele respondeu que sim, conhecia um pouco, mas não muito. O Sênior continuou: "Não me diga que vai haver uma guerra entre a seita demoníaca e a nossa seita." Ao que ele respondeu: "Irmão, você realmente não sabe de nada. Então deixa eu te contar o que está acontecendo. Nossa seita e outra se uniram
reuniram e decidimos organizar uma competição de artes marciais entre as escolas, que vai acontecer daqui a 3 meses. Quem vencer, mesmo que derrote um oponente de nível inferior, receberá altas recompensas dos anciãos, incluindo armas, técnicas e outros itens. E isso não é tudo. A maior recompensa vem da irmã Sênior Su. Quem conquistar o primeiro lugar receberá uma recompensa especial dela pessoalmente. Ela mesma vai ajudar o vencedor a aprender uma técnica avançada. Ao ouvir isso, nosso prota ficou animado, e seu irmão Sênior comentou que ele parecia ter um potencial extraordinário e que deveria participar. Mas ele pensou mesmo: eu já tenho planos para ir à montanha Jiugia esta noite, ele diz. Então, ele agradeceu ao Sênior pela informação e disse que, por enquanto, queria focar no seu nível de cultivo e deixaria a competição de lado. O sistema dele, então, confirmou essa decisão e deu energia extra a ele. Ele ainda pensou: ele quer ver garotas? Ele é até mais pervertido do que eu. Ele se disse ao seguir os desejos do sistema. Depois, ele agradeceu ao Sênior e começou a caminhar em direção à montanha Jiugia, mas sentiu que suas pernas estavam o conduzindo automaticamente. Ele implorou para que suas pernas parassem, mas o sistema respondeu que seus músculos já tinham decidido seguir em frente e que ele não tinha escolha. Ele então pensou: bem, acho que terei que enfrentar isso e ver o que acontece. Ao se aproximar, ele jogou um pedaço de madeira na direção do campo de força e viu o campo transformá-lo em cinzas. Ele ficou assustado e pensou em desistir, mas o sistema o chamou de covarde e disse que ele era o dono do seu próprio coração e que não poderia desistir. A energia começou a fluir em seu corpo, fortalecendo-o, e ele percebeu que talvez tivesse o poder necessário para quebrar a barreira. Ele começou a atacar a barreira e, para sua surpresa, estava correndo. Ele conseguiu abrir caminho para a Jiugia e começou a caminhar cuidadosamente pela montanha, com medo de ser descoberto. Ao chegar ao famoso bosque de bambus roxos, ele se impressionou com a beleza do lugar e finalmente conseguiu por que as garotas. Ele começou a tentar cortar um bambu, mas percebeu que não conseguiu quebrá-lo, nem mesmo com sua espada de ferro. O sistema chamou de estúpido e disse para ele usar sua inteligência. O sistema então começou a guiá-lo e, usando sua própria energia, ele arrancou o bambu com as mãos. Mesmo sem entender como havia se tornado tão para ele, ficou surpreso com sua força. Mas o sistema explicou que aquele bambu especial leva 100 anos para crescer e é extremamente difícil de arrancar. Ele percebeu que não foi ele quem arrancou o bambu, mas que suas mãos agiram automaticamente. Ele ainda pensou que estava vivendo uma série de acontecimentos estranhos, mas ficou sabendo do poder que sentia em seu corpo. O vídeo termina por aqui, e se quiserem a continuação, escrevam "quero" nos comentários. Até a próxima!